Bom, pessoal, então nós vamos iniciar esse terceiro encontro, do curso de autoconhecimento e noções para atendimento fraterno. Nós iríamos fazer no dia 30, nós resolvemos antecipar. Não sei se deu para avisar todo mundo, procurei de todas as formas divulgar a nova data, mas às vezes pode ser que algumas pessoas continuaram ainda com dia 30 na cabeça, mas o material está ficando gravado, então todos terão acesso, ninguém vai perder a continuidade desse estudo, tá? Vamos então dar continuidade. Nós estamos na parte do ser consciente que fala sobre o ser e a pessoa, Nós conversamos um pouco sobre isso e nós adentramos no final do estudo passado quando fala fatores de desequilíbrio, e nós inclusive anunciamos para vocês que nós iríamos estudar justamente esses fatores de desequilíbrio, o amor, a angústia, o rancor e o ódio, tá? Você vê que é tudo coisa boa, Tudo coisa boa. Mas, gente, a princípio parece que assusta um pouco, mas vocês vão ver que é muito interessante a gente estudar esses temas, porque nós vamos aprendendo como nós agimos, como nós pensamos, o que acontece com o ego, o self, à medida que a gente vai entendendo esses tópicos aqui, tá? Nós vamos ver se nós conseguimos passar todos eles hoje, tá? Nós estamos em função das nossas necessidades, não estamos em função do livro, É o livro que está em função de nós. Então nós não vamos ficar correndo para passar isso tudo. Nós vamos num ritmo que esteja bom para vocês e que a gente possa aproveitar. A gente aproveita também para mandar um abraço ao pessoal do Facebook, que está ouvindo sempre, participando dos estudos através do sistema de streaming que a gente usa. Nós estamos transmitindo por áudio, com áudio e vídeo, pela internet. Então os nossos companheiros também recebam o nosso abraço, tá? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro deles, que é o amor. E aí a gente já tem aquela primeira dúvida, mas poxa vida, o amor, fator de desequilíbrio? Como que pode isso, Só que a Joana de Ângeles já explica para a gente, olha, confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral. O amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares, pela força dos desejos de que se faz portador. Olha que interessante, Uma coisa que a gente não suspeitaria. Como assim o amor é o grande demolidor das estruturas celulares? Só que aqui, logicamente, que ela está dizendo, olha, confundidas as sensações imediatas do prazer. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essas sensações imediatas do prazer, com as emoções emuladoras do progresso, que seria o amor verdadeiro, o amor real. Não é disso que ela vai falar aqui agora. Ela vai falar da primeira, das sensações imediatas do prazer, tá? Então, essas sensações, essa busca desenfreada, nós sentimos o prazer em termos relações sexuais, amarmos as pessoas, isso não é ruim, nunca foi e nunca será. E esse não é o problema. O problema é o desequilíbrio no uso e no abuso das forças vitais que nós possuímos. Aí que está a questão, Agora, o que tem a ver o uso das energias vitais, o abuso dessas forças com as células físicas? Por que essa paixão, esse desequilíbrio do amor, esse amor posse, esse amor desequilíbrio, por que as células sentem?
Por que que é o demolidor das estruturas celulares? Olha que coisa, né? Por quê? Porque, na verdade, tudo em que a gente se detém, tudo que nós investimos, a nossa energia, a nossa atenção, o nosso empenho, né? O nosso tempo, nós consumimos energia. E pela força dos desejos, grandes cotas de energia vital são utilizadas de forma indevida. Nós gastamos energias vitais de uma forma muito intensa. E olha só, a energia vital, como dizem os espíritos no Livro dos Espíritos, é o laço que prende o espírito ao corpo. A energia vital é o laço que prende o espírito ao corpo. Quando nós não temos mais essa energia vital, existe a morte. Então, olha como é importante a energia vital para o ajustamento espírito-corpo, espírito-matéria. Vocês entendem? Por isso que toda vez que nós gastamos forças demasiadamente com coisas que não repõem as nossas energias, né, que não nos ajudam no nosso equilíbrio, nós estamos favorecendo o desajuste mente-corpo, espírito-matéria. Tá? E aí nós vamos ter todo o processo de doença que nós conhecemos, os desajustes em determinados órgãos, até no íntimo das células, né? Então vamos lá. Eu acho que eu acabei não passando para vocês uma coisa importante, né? Que é a respeito da participação, né? Aqui é difícil a gente estabelecer uma conversação, assim, seria difícil de nós nos ouvirmos aqui, todo mundo ouvir e o pessoal da internet ouvir também, né? Então, na última vez, nós usamos esse recurso aqui, né? De passar o nosso e-mail e passar o nosso número do celular, que o pessoal está ali recebendo questões que vocês queiram fazer. Quem possa passar, né? Questões pelo celular. Não é coisa. Achei que estava aqui, ó. Deixa eu anotar rapidinho aqui, aí eu já passo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui já está, né? axcatendimento@hotmail.com e 9925 já viu, né? Perfeccionista tem que colocar tudo certinho, né? 9925-5592, né? Então, quem quiser mandar pelo celular, o pessoal ali atrás está anotando, e o e-mail também, quem quiser, é só mandar, o pessoal também está ali anotando, tá? Eu falo isso pelo pessoal também de fora, né? Quem quiser participar aí, vai poder participar, perguntando coisas, né? Então aí a Joana de Ângeles, ela explica: certamente referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração. Não é? Então, aqui já está ficando mais claro, é o amor bruto aselvajado. Quer dizer, tem uma participação
de eros, uma participação de um conteúdo mais sensualista, mais primitivo, maior. Né? Então não é aquele amor puro, aquele amor sublime, amor caridade, não é disso que ela está falando. Né? É aquele que situa no desejo, e aí um desejo de expressão mais inferior, a sua maior carga de aspiração. E por que acontece isso? Por que a gente começa a exagerar no uso das forças vitais, no amor, entre aspas, entenda-se paixão, posse, né, controle? Por que a gente começa a exagerar nessas atitudes, no uso dessas forças, né? Ocultando frustrações pertinazes e gerando mecanismos de transferência neurótica, as personalidades atormentadas aferram-se ao amor-desejo, ao amor-sexo, ao amor-posse, ao amor-ambição, deixando-se consumir pelos vapores da perturbação, que a insistência mental e insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. Então, o que tem por detrás desses exageros? As frustrações pertinazes que a pessoa traz. Porque não se realizou em outros aspectos, porque não se conheceu, né? Porque não se planificou, não conseguiu construir coisas que ela queria, não conseguiu executar, né, participar, não conseguiu realizar o seu desejo, então se sentiu frustrado. E aí a gente começa a entender por que nós passamos a exagerar em determinadas atitudes. É porque a gente diz assim, a gente pensa assim, aqui eu vou me realizar. Eu não me realizei lá, mas aqui eu vou. Né? Principalmente coisas que a gente começa a fazer bem, coisas que as pessoas falam, você é bom naquilo, hein? Aí a gente, é aqui que eu vou me realizar. Né? É aqui que eu vou ser feliz. E aí a gente começa a se fixar neuroticamente apenas naquela atitude, naquele hábito, naquela busca, e aí a gente começa a exagerar nessa busca. Gente, isso aqui é a essência de qualquer exagero na nossa vida. Qualquer exagero. E de tudo a gente pode fazer exagero. De tudo. Até das coisas mais importantes a gente pode exagerar. Né? E todo exagero demonstra o oposto. Demonstra as carências no oposto daquilo que a gente está exagerando. Por exemplo, puritanismo. Né? Eu posso começar a ser uma pessoa muito puritana. Fico censurando os outros. Não pode falar sexo, hein? Não falou sexo, né? Então, geralmente a Joana de Ângeles fala, isso aqui esconde desejos perversos. Que a pessoa não se conscientizou dos seus próprios desejos, né, exagerados, e aí ela cai numa postura oposta, a postura de censurar todo mundo, até porque ela vê sexo em tudo, porque está muito dentro dela. Vocês entendem? Então, a pessoa sempre está analisando. Não pode ver duas pessoas juntas conversando que já está pensando, né? Já está pensando, aí tem, né? E não necessariamente, né, pessoal? Pode haver amizade, pode haver carinho, afeição, sem que haja algo de conotação sexual. Mas o puritano está sempre enxergando má intenção, porque ele está sempre sexualizando tudo. Crianças, por exemplo, que foram vítimas de abuso, ou que viveram em famílias que os pais sexualizavam tudo tinha palavras de duplo sentido, né? Tudo a mãe falava assim, olha menina, cuidado porque os homens são assim, só querem, né, se aproveitar de você, e fica o tempo todo falando na cabeça da menina. O primeiro homem que chega para conversar, para ser amigo, pronto, já acha que está querendo alguma coisa, né? Então a pessoa, aquele tema começa a ficar de tal forma grande na mente da pessoa que tudo ela acha que tem conotação sexual. Não consegue ter amigos,
porque sempre acha que os amigos, os homens, ou se for do contrário, as mulheres, estão querendo alguma coisa, né? É mais difícil, mas pode acontecer, né? Então, essas questões fazem parte disso aqui, né? No fundo, há frustrações do desejo que eu preciso me conscientizar. E se eu não me conscientizo, eu acabo caindo em atitudes exageradas. Joana de Ângeles fala assim também: até onde se sabe, os grandes ditadores da humanidade foram frustrados no campo sexual. Isso ela fala, que os grandes ditadores, os grandes carrascos da humanidade foram pessoas frustradas sexualmente. Aí, a minha impotência acaba gerando a necessidade de eu ser muito potente por fora. Aí eu quero dominar o mundo, né? Aí eu saio, junto uma meia dúzia de 3 ou 4 e vamos dominar o mundo, né? E olha que muita gente acaba entrando nessa, né? Então é importante a gente se conscientizar disso. Muitas vezes a pessoa cai na ambição desmedida, né? Pode ser também resultado de frustrações que a pessoa não percebeu, né? E aqui tem uma questão importante, ó. O atormentado fixa a sua identidade na necessidade do que denomina amor e projeta-se inconscientemente sobre aquele sobre quem ele diz amar, impondo-se, né? Com sofreguidão irrefreável, ou acalentando intimamente a realização do que anela em terrível desarmonia interior. O que quer dizer isso? Que a pessoa fixa a identidade. Como assim a identidade? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que eu sinto? O que eu penso? Quem sou eu? Né? A nossa identidade. Tá? Eu fixo quem eu sou na posse do objeto amado. Tá? O que quer dizer isso? Que eu digo assim: eu não sou ninguém sem aquela pessoa. Eu não sou ninguém sem ter você. Não é? Eu não sou ninguém, a minha identidade. Quem que eu sou? Ninguém. Quando? Quando eu não tenho você. Quer dizer que eu associei a minha identidade com a posse do objeto amado. E se esse objeto não é recíproco, eu falo então que tudo acabou para mim. Minha vida sem você não tem porquê. Você é a razão do meu viver. Eu não vou negar. Vocês estavam esperando essa, né? Você... Só faltava aqui agora, né? Então, é isso aí. Essas músicas que a gente ouve todos os dias aí nos rádios e tal, é cheio dessas coisas aí. É cheio disso. Você é a razão do meu viver. Sem você não tem porquê. Sem você eu não vou viver. Você é tudo para mim. Não é? Então, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Essas coisas vão trabalhando no nosso psiquismo e a gente vai acreditando mesmo nisso. A gente vai acreditando. Olha só, eu tenho que ser o eixo da minha vida. Eu tenho que ser o eixo da minha vida. Eu tenho que estar centrado em mim mesmo. Quando eu falo isso, eu estou fazendo do outro o eixo da minha vida. Olha só o perigo. O outro é que a razão da minha vida. Está errado. Eu sou a razão da minha vida. O outro é a razão da vida dele. Tá? Isso não é Alexandre, mas isso é egoísmo, isso é orgulho. Não é nada disso. Isso é a gente se amar. Jesus falou: amai o próximo como a você mesmo. Então nós precisamos estar centrados, eu conhecer a minha realidade, o meu self, né? E aí eu posso amar o outro, mas amar de verdade.
e não ficar dependente do outro, porque isso aqui é uma relação de dependência, não é? É uma relação de dependência. Se eu não posso ficar sem o outro, é porque eu dependo do outro, tá? E pode ser que o outro não queira ficar comigo, e aí? Aí acontece esse monte de crime passional que tem por aí, e sequestra a pessoa, deixa em cativeiro lá, e junta a polícia, junta tudo lá que a gente sabe de vez em quando, não tem? E olha, gente, está cheio de problemas assim. Quantas pessoas querem se separar, têm medo porque o marido fala que vai matar se separar. Quantas vezes eu conversei com mulheres, falam assim, eu queria tanto me separar do meu marido, mas tenho medo. Você vê que amor que é esse que mata, né? Não é? Que amor que é esse? Não, eu te amo, mas se você me largar, eu te mato. Não é estranho isso, né? Então, a gente precisa entender que não é o amor de verdade. Como a Joana de Ângeles fala, nosso amor é como se fosse um pouco de ouro perdido num monte de cascalho, de impurezas, que são essas posses, carências, frustrações que a gente tem. E que nós precisamos discernir a respeito disso, né? Em nós mesmos, né? Então a pessoa, isso aqui é a origem do ciúme, né? O ciumento é isso aqui puro, né? Por quê? Porque se projeta sobre o outro. Eu na minha infância não fui amado, tive um monte de carências, mas agora você vai me amar, você não vai fugir de mim. Então eu tento controlar o outro, eu tento dominar o outro, tá? Impondo-se com sofreguidão irrefreável, ou acalentando intimamente a realização do que há nela, em terrível desarmonia interior. Às vezes, o marido, por exemplo, pode ser que a esposa também faça isso. Ele tenta controlar a esposa, mas não consegue, não é? A esposa, que nada, eu vou trabalhar assim, vai trabalhar, e vai na academia, vai para lá, vai para cá, e o marido, aí ele se entrega ao ciúme. Muitas vezes ele não se entrega ao ciúme, quando ele consegue dominar absolutamente, porque ele não deixa que surjam motivos de ciúme, ele nem deixa que surjam. Por quê? Porque a pessoa fica em casa, fechada, não faz nada, não conversa com ninguém, então nem surge o ensejo para sentir ciúme, porque ele não deixa que isso aconteça. Agora, quando a pessoa não se submete a ele, aí ele se entrega ao ciúme e fica fantasiando coisas, né? Inclusive a Joana de Ângeles fala que o ciúme costuma levar os seus cultivadores à loucura. É uma das causas mais frequentes de loucura. Porque a pessoa começa a romper com a realidade, ela começa a criar uma tal fantasia na cabeça dela, imaginando o que o outro estará fazendo, que acaba saindo da realidade, se afastando da realidade. Costuma levar à loucura, tá? Aqui eu coloquei os chakras, né? Lógico, tem muitos mapeamentos, é até um pouco confuso essa questão dos chakras no espiritualismo, mesmo no espiritismo, a gente vê que cada um parece que faz um mapeamento diferente, coloca aqui, coloca ali. Eu coloquei uma imagem aqui, mas, enfim, só para mostrar os 7 chakras, os centros energéticos, né? Chakra básico, esplênico, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Sempre que nós queremos nos fixar demasiadamente, por exemplo, no chakra básico, né? Nós estamos nos fixando, querendo extrair o máximo prazer, né? Do nível genital, eu vou me frustrar. Por quê? Porque só ativar esse chakra genital não vai dar conta de me fazer feliz. Nós precisamos ativar todos os chakras, precisamos trabalhar com todo o conjunto de potenciais que nós temos. Toda vez que nós queremos reduzir as expressões de felicidade, de alegria, de prazer a um único aspecto da nossa vida, vai dar problema. Seja qual for. Se eu quiser extrair todo o prazer e felicidade e realização apenas
do sexo, vai dar problema. Se eu quiser fazer isso com a família, vai dar problema. Se eu quiser fazer isso com o trabalho, vai dar problema. Se eu quiser fazer isso com a religião, vai dar problema. Tudo que a gente se fixar em demasia e perder a visão do conjunto todo, porque nós podemos ter uma relação com a vida muito mais ampla. Nós podemos ativar os chakras e cada chakra vai falar de uma parte nossa com a vida. Por exemplo, o coronário. O coronário fala muito da relação nossa com a transcendência, a relação com o divino, com as forças cósmicas. Né? Cada um deles vai ter um aspecto a ser trabalhado. Né? Então, toda vez que nós quisermos centralizar e resumir a nossa vida a um único aspecto, nós nos frustraremos. Tá? Então, esse é o problema, né? Da gente entender o amor de uma forma equivocada. O amor sexo, o amor posse, isso vai dar problema para a gente. Né? Quanto mais aspira e frui, mais exige e sofre. Se não logra a realização, mais se decompõe, perdendo ou matando, com os raios venenosos da mente em desalinho, as defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental, logo tombando nos estados enfermiços. Né? Então, olha só, quanto mais a gente exige, quanto mais a gente se neurotiza, se fixa em apenas um aspecto, qualquer que seja ele, mais a gente exige, se atormenta, sofre, briga, se mata ou mata os outros. Né? Entra em disputas terríveis. Né? O que acontece? Os raios venenosos da mente em desalinho, se a nossa mente começa a se desequilibrar, os pensamentos perdem aquela fluidez, né? E nós começamos a cultivar a monoideia, o monoideísmo. É a base da obsessão espiritual, o monoideísmo. Né? Toda vez que a gente começa a se centralizar apenas numa única ideia, aquilo começa a ganhar primazia na nossa mente e todo o resto vai perdendo sentido. Aí os espíritos começam a colocar mais lenha nisso aí, estimular mais aquela monoideia e cada vez a gente vai adoecendo mais, né? Tombando nos estados enfermiços do corpo, da alma. Nessa parte do amor, né? Tem alguma questão, Rosana? Alguma dúvida que tenham colocado? Né? Tá ficando claro, pessoal? Né? Então, nós vamos passar para o segundo tópico, né? Que é angústia. A insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Nós vamos chegar na angústia, tá? Ela está fazendo uma introdução aqui, né? Então, olha só, a insegurança pessoal. A insegurança pessoal. De onde que vem a insegurança? De onde que vem a insegurança? Não é? De onde que ela vem? Eu sou inseguro. De onde procede? De vários fatores. Pode ser que no passado, em outras encarnações, eu tenha passado por situações muito difíceis, negativas, tenha me comprometido com atitudes infelizes e hoje eu me sinto inseguro em determinadas áreas. Tá? Pode ser que na infância eu tenha sido maltratado, humilhado, tenha passado carências, tenha me desenvolvido pouco fisicamente, culturalmente. Tá? E surgiram inseguranças no meu comportamento. Tá? Por isso que ela fala que decorrente de vários fatores psicológicos. Agora a gente pode pensar o seguinte: a insegurança é decorrente de um fator básico, o pouco desenvolvimento que nós temos. Lembra que eu falava no mês passado na questão do desenvolvimento? Quando nós somos pouco desenvolvidos, tudo na nossa vida se apresenta aterrorizador. Se eu me sinto carente de recursos
para superar as dificuldades, para lidar com os desafios existenciais, tudo vai se apresentar para mim como uma coisa difícil, como uma coisa pesada, complicada. Eu acho que eu não vou dar conta disso, né? Família, cuidar de filhos, trabalhar, cuidar da casa, cozinhar, né? Manter, se relacionar com amigos, tudo fica difícil para mim, né? Porque eu acho que eu não vou dar conta de me relacionar afetivamente com alguém, de namorar, de noivar, de casar, né? Então, isso gera instabilidade de comportamento. Gera instabilidade de comportamento. Eu me torno uma pessoa instável. Ora eu estou animado, ora eu estou desanimado, ora eu estou alegre, ora eu estou triste. Eu acho que eu vou dar conta, depois eu já acho que não vou, começo a duvidar, né? Eu sei que com vocês não acontece isso, né? Não acontece, né? É só comigo, então? Só comigo, né? Então, é normal isso aqui, tudo isso que a gente fala, pessoal, faz parte da nossa vida. Tudo isso aqui. Às vezes, em menor grau ou em maior grau, dependendo da pessoa, dependendo do momento, né? Então, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Porque quando eu estou inseguro, lógico que vou ficar com medo do que virá. Ai, meu Deus, será que, né? Como vai ser tal coisa, né? Já começa a gerar ansiedade. A pessoa fica preocupada já um mês antes, alguns dias antes ela já fica tensa, né? Então, a ansiedade, nós vamos ver que ela é um dos grandes adversários da nossa felicidade, do nosso bem-estar, a insegurança, a simples insegurança, né? Que de simples não tem nada, mas ela demonstra as nossas fragilidades, né? Então, sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, né? A pessoa começa a estabelecer metas, mas se sente inseguro, aí se sente incapaz de alcançar as metas que está se propondo, que está fazendo, né? O indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia. O que é angústia? Alguém já sentiu angústia aqui? Angústia, a gente sente muito aqui no peito, aquela opressão no peito, um sentimento de dúvida. A dúvida gera muita angústia, né? Nós estamos divididos entre uma coisa e outra, nós não sabemos que caminho tomar, então gera muito esse sentimento de angústia, geralmente acompanhado de tristeza, né? De desânimo, dependendo do caso, tá? Então, a pessoa estabelece metas e se sente incapaz para alcançar essas metas, não é? Então, o que ele faz? Refugia-se em fenômenos de angústia. Se esconde através da angústia. Porque a gente cria, por exemplo, metas acima da nossa capacidade, não é? Por falta de nós apreciarmos o nosso valor, né? As nossas condições, estabelece metas muito acima. E aí eu não consigo alcançar, começa a gerar angústia. Eu me escondo no sentimento de angústia, tá? Como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Quer dizer, isso a gente vê muito, a pessoa queria controlar certos fatos, queria controlar as pessoas, queria controlar os acontecimentos. Quando não consegue controlar, quando percebe que não controla, que a gente não controla nada, na verdade, né? Mas quando a gente começa a perceber isso, aí a gente começa a se entristecer e se angustiar, tá? Então, se nós estivermos passando por algum momento de angústia, nós podemos começar já a pensar: peraí, o que eu estava almejando, que eu não estou conseguindo, e agora eu estou triste por causa disso? O que eu estava querendo controlar e que eu percebi que eu não conseguia controlar? E agora eu estou me sentindo desanimado,
não é? Perante a vida. Isso aqui é importante, né? Enquanto transite nos primeiros níveis de consciência, a carência de lucidez, né, dos objetivos essenciais da vida, levá-lo-á a incertezas, porquanto as suas serão as buscas dos prazeres, as aspirações egoístas, das promoções da personalidade, sentindo-se fracassado quando não alcança esses patamares transitórios, equivocados em relação à felicidade. Então, olha só, nós estamos nos primeiros patamares da existência. Então, a gente está ainda num nível de desenvolvimento mais precário. Então, o que a gente elege para nós? Às vezes a beleza, a riqueza, o prazer, não é? A gente elege as buscas mais imediatas, achando que isso é absolutamente a felicidade. Não é? Você vai numa fila lá na lotérica em dia de Mega Sena acumulada, uma coisa assim, né? Dia de Mega Sena acumulada lá. Estão lá dando, quanto que o pessoal tem pago na Mega Sena aí? Quantos milhões? Quantos, Alcides? Quanto que o pessoal... Eu não tenho hábito de jogar, mas o pessoal, quanto é que o pessoal tem pago aí? Milhões, deve ser milhões, né? Alguns milhões aí. 600 milhões, será? Estou jogando baixo. Vocês não jogam também? Vocês... 15 milhões? Tá, jóia. Então você vai lá na fila lá para conseguir os 15 milhões lá, para jogar na cena acumulada, ó, né? Aí você começa a perguntar, o que você vai fazer com esse dinheiro se você ganhar? Né? Pergunta de um... O que vocês acham que eles vão falar? Oi? O que eles vão falar? Fazer churrasco todo dia, viajar o mundo inteiro. Parar de trabalhar, isso é clássico, né? Agora eu vou parar de trabalhar. É o jeito mais fácil de perder o dinheiro, em 3 anos já perdeu tudo, né? Então é isso, né? Você vai elencar um monte de atitudes que fariam a pessoa perder todo o dinheiro rapidinho. E provavelmente atitudes que não fariam bem para ela. Provavelmente ela adquiriria vícios, né? Atrairia pessoas ambiciosas para perto dela, ia criar um monte de problema, né? É assim, quando a gente está nos primeiros níveis, a gente estabelece prioridades que não são essenciais para a gente. E quando a gente alcança, muitas vezes se sente frustrado. E quando não alcança, se sente frustrado também. Quando alcança, porque vê que aquilo não trouxe a real felicidade. E quando não alcança, fica infeliz porque continua sonhando em conquistar a coisa, não é? Que sente cada vez mais distante. Então, por isso que muita coisa na nossa vida, em termos de felicidade, tem a ver com mudarmos os nossos objetivos, mudarmos o sentido existencial, né? Nós cultivamos tantas pseudo-necessidades que quando a gente começa a analisar, puxa vida, será que isso aqui eu preciso mesmo? Eu corri tanto em busca disso, não consegui até hoje, mas será que isso é? Eu devo gastar tanta energia nessa busca? Não é? Será que eu não devia estar buscando ser feliz? Me realizar intimamente? E a Joana de Ângeles fala assim, que se nós não tivermos metas transcendentes, junto com as metas materiais que a gente tiver, nós não seremos felizes aqui na Terra. É preciso que hajam metas transcendentes, metas espirituais, senão não tem como, né? Podemos ter carro, casa, tudo que a vida nos proporciona de conforto, de possibilidades, tudo isso é legítimo. Ela até chega a falar que é um dever, que a propriedade na matéria é um dever da pessoa, a busca pela propriedade. Vou deixar, onde é que ela falou isso? Ela falou isso num livro que se chama O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Quando ela fala da riqueza, da propriedade, tal, ela fala sobre isso. Por quê? Porque isso traz segurança para a família.
Isso traz segurança para as pessoas. Não uma segurança absoluta, mas traz algum conforto, alguma serenidade para lidar com as dificuldades, né? O dinheiro é bom para a gente não pensar nele, né? Porque quanto mais a gente pensa, mais a gente fica atormentado com ele, né? Quando você tem o suficiente para você viver tranquilamente, você não fica pensando em dinheiro, né? É uma grande vantagem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Aprisionando-se em errôneos conceitos sobre a planificação do eu, que confunde com as ambições do ego, pensa que ter é de relevante importância, deixando de ser iluminado, portanto superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. Tá? Olha lá, nós então cultivamos conceitos equivocados sobre a planificação. E eu começo a achar que a felicidade está onde ela não está. Né? Está na superfície, na matéria. E ela não está absolutamente aí. Tá? Nós podemos ter momentos de prazer, momentos de alegria, de satisfação, mas são sempre fugidios, são sempre passageiros. E toda vez que nós quisermos transformar o passageiro em permanente, nós vamos nos frustrar. Tá? A beleza, a riqueza, os títulos, o poder, das projeções, da personalidade, tudo isso é transitório. Nosso corpo é transitório. Nós não possuímos. Nós estamos aqui usufruindo, né, por empréstimo dessa condição. Mas até quando? Nós não sabemos. Então é prudente que a gente coloque o nosso tesouro onde a traça não rói e os ladrões não roubam. Não é assim que Jesus ensinou? Então é mais prudente para a gente, né? O Lísias, no livro Nosso Lar, ele fala assim, que no umbral, né? Umbral, deixa eu explicar, é aquele lugar que nós já estivemos várias vezes entre as encarnações, tá? Vocês conhecem bem, né? Aquele lugar que a gente se encontrou antes da gente vir para cá, tá? Vai saber, né, onde é que a gente estava, né? Mas assim, o Lísias fala assim, olha, que no umbral estão os milionários das sensações físicas. No umbral, nessa região de sofrimento em torno do planeta, estão os milionários das sensações físicas convertidos em mendigos da alma. Os milionários, não é os milionários do dinheiro, os milionários das sensações físicas. Porque a pessoa pode ser milionária, tem dinheiro e é uma pessoa desprendida, faz o bem, faz caridade. Então não é isso. Os milionários das sensações. As pessoas que se apegaram demais ao campo sensório. Né? Agora convertidos em mendigos da alma. Esfarrapados, perambulando para lá e para cá, sem ter casa, sem ter condições, sem ter pouso. Né? Talvez nós já tenhamos passado por isso várias oportunidades, né? E ele falou assim, olha, nem diante da certeza matemática da morte se animaram a converter os recursos que possuíam em bens da alma. Olha que importante, né? Quer dizer, nem diante da certeza matemática da morte, eles não se animaram a converter. Porque quando a gente vai para um outro país, você tem que converter a moeda, senão você vai chegar lá e não vai ter dinheiro, né? Mas nós temos que converter dos recursos. Quais recursos? Da saúde, do conhecimento, os recursos da família, do dinheiro, do trabalho. Converter isso tudo em bens da alma. Porque a única moeda corrente lá no plano espiritual são os bens da alma. É a luz. Pessoal, se nós não tivermos acendendo a nossa luz, se nós não estivermos acendendo a nossa luz, não importa. Não adianta frequentar centro espírita, não adianta tomar passo, não adianta orar, não adianta... Se não estiver se convertendo isso tudo em luz na nossa alma, do que está servindo isso tudo?
Não estou falando que não serve, estou falando justamente que isso tudo tem que gerar luz. Eu não posso orar, tomar passe, assistir palestra, né? Faço caridade, vou daqui, vou dali, estou cada vez mais sem paz interior, cada vez mais desarmonizado comigo mesmo, cada vez mais rancoroso, a gente vai falar sobre isso, mais apegado, possessivo. Não adianta. Por isso que Jesus resumiu a coisa da seguinte forma: faça brilhar a vossa luz, para que você não ande em trevas. Esse é o grande objetivo, a gente fazer a nossa luz brilhar, acender a luz. Porque não dá para a gente improvisar a luz. Na nossa alma, ninguém improvisa a luz. Ninguém improvisa a energia, o amor. Vai ser fruto, vai ser o resultado de todas as coisas boas que a gente cultivar. Então não tem como enganar. Ou acendemos, ou nós não estamos conseguindo viver de modo a acendê-la, né? Fala, Luciana. A Sueli Hecker, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela está perguntando: ansiedade, angústia, então é a ausência de metas transcendentais? E se for, por que ela se mantém em nós? Tá, ok, Sueli, um abraço. Então, nós podemos resumir assim: depressão é a percepção do vazio em nós. Ansiedade é a pressa de sair do vazio. Tá? Depressão é a percepção do vazio que está dentro de mim, dentro da alma. Né? Falta de sentido existencial, como ela colocou. E a ansiedade é a pressa de sair desse buraco, de sair desse vazio. Tá? A gente está numa situação ruim e eu almejo uma situação melhor. Então eu fico ansioso querendo sair logo dessa situação. Né? Então, repete a pergunta, por favor, Rosana. A ansiedade, a angústia, então é a ausência de metas transcendentais? Isso. E se for, por que elas se mantêm em nós? Porque nós temos que estar sempre encontrando significados novos na nossa vida. Né? Tem certos sentidos existenciais que têm um prazo de validade. Né? Às vezes era bom alguns anos atrás, aquilo me trazia prazer, aquilo me alegrava, me satisfazia. Hoje já não é mais o que eu quero. Mas isso é ruim? Não. Só demonstra a necessidade da dinâmica na nossa vida. Nós temos que estar sempre mudando, sempre revendo o sentido existencial, sempre encontrando significados novos na vida. Né? Fazendo as coisas de forma diferente, conhecendo pessoas novas, fazendo cursos novos. Se aquele trabalho se tornou rotineiro, parece que você não aprende mais nada com aquele trabalho, parece que... Então procura um trabalho diferente. Porque a nossa alma, ela tem sede de desenvolvimento, tem sede de crescimento. Toda vez que a gente começa a ficar muito parado, muito estagnado, alguma coisa parece que começa a morrer dentro de nós. Então a gente tem que buscar situações novas. Tá? Só não vai trocar de marido, por favor. Só Alexandre, você falou que estava muito rotineiro, tinha que trocar. Eu resolvi amar o próximo, né? Resolvi amar o próximo marido, né? Mas não era amar o próximo, o marido, né? Que está mais próximo de você. Não é amar o próximo, né? A pessoa está no 7º marido já e continua querendo amar o próximo, né? Brincando, hein, pessoal? Né? Então vamos lá. Mais alguma questão? Não? Ok. Então, aqui tem uma questão importante também. O materialista, ele centra muito no ter. Quer ter, o sentido existencial é o ter. O espiritualista, espírita, o religioso, de modo geral, geralmente centra muito no fazer. Para um pouquinho para pensar. Aí a gente fica naquela... Né? Final de ano, então, nossa senhora, nem conversa com a pessoa. Final de ano, né? Você vai conversar com a pessoa e comprar briga. Por quê? Porque tem 1000 eventos para participar, tem 1000 coisas e 1000... Né? A gente planeja o ano, a gente planeja as coisas
para a gente fazer durante o ano, só que chega no final do ano, junta tudo, né? Mas nós achamos que se a gente fizesse, nós pensamos, se nós fizermos muito, nós vamos lá para nosso lar. Nós vamos lá para Céu Azul, nós vamos lá para Alvorada Nova. E aí a Joana de Ângeles alerta a gente, pessoal. Alerta a gente, fala assim, olha, tem muita gente caindo num comportamento compulsivo de fazer. Não se permite um momento de distração, de ócio. Nossa, a Joana de Ângeles fala de ócio lá. Ai. Mas pessoal, e não tem problema nenhum nisso, tá? Quantas vezes nós ficamos compulsivos, fazer, e nos tornamos excessivamente exigentes, perfeccionistas, cobradores, vai fazer a caridade, briga com todo mundo, ficar disputando, esse pobre aqui é meu, aquele pobre é seu. Não é? Absurdo, né? É ego puro. Não é? É necessidade de autoencontro. Seria muito melhor fazer menos, mas com equilíbrio, com amor, meditar um pouquinho mais. O mundo precisa mais de não ação. Olha que coisa, parece contraditório, né? Nós precisamos mais de não ação. Nós estamos agindo muito. Nós estamos muito para fora. Pouca vivência interior. O que acontece? Sem a vivência interior, nós vamos perdendo o sentido existencial, o sentido até da ação. Então nós vamos fazendo, o que é compulsão? Eu faço coisas que não têm sentido. O compulsivo, ele arruma, já está arrumado, mas ele continua arrumando, né? Já está limpo, mas continua limpando. Por quê? Porque o objetivo não é limpar, não é arrumar. Porque já está arrumado, a cama já está estendida, mas eu estou saindo do quarto, né? Volta lá para estender, para arrumar. Não é? É terrível a compulsão. Né? Mas é uma fuga do autoencontro. Inclusive, quanto mais eu fujo dos meus conflitos interiores, mais eu vou entrando nessas compulsões. Aí eu acabo precisando tomar remédios, né, para controlar as compulsões. Tá? Por isso que o autoencontro é tão importante. Né? Por isso que o ser é importante. Não adianta centrar no ter, não adianta centrar no fazer. Nós temos que equilibrar o ter, o fazer com o ser. Alexandre, mas o que é o ser, então? Pessoal, toda vez que nós entramos em contato com o self, nós estamos entrando em contato com o ser, com o que há de ser dentro de nós. Tá? Quem que é o ser por excelência? Quem que é o ser por excelência? Deus. Deus é o ser. Por isso que Jesus fala assim, olha, antes que você existisse, antes que, acho que Abraão existisse, eu não lembro agora exatamente, eu sou. Antes que tal situação existisse, lá que eu não lembro exatamente, eu sou. Ele já tinha desenvolvido o ser. Né? Por isso que quanto mais nós desenvolvemos o self, quanto mais detectamos o self e desenvolvemos o self, mais desenvolvemos o Deus que existe em nós, que é o ser por excelência. O ser tem defeitos ou não tem defeitos? Essa pergunta é boa. O ser tem defeitos ou não tem defeitos? A Rosane está dizendo que o ser por excelência não tem defeitos, mas o nosso tem. Quem acha que o ser tem defeitos, levanta a mão. Quem acha que o ser não tem defeitos, levanta a mão. Tem um pessoal aí que não acha nada, né? Tem um pessoal que está esperando a moitada. Dependendo para que lado for, aí eu vou.
né? Faz que nem o programa do Silvio Santos lá, né? Aquele roda, roda. Aí o pessoal vê onde é que vai todo mundo e vai atrás, né? Certo. Olha, pessoal, desculpa. O ser não tem defeitos. E o que há de ser em nós não tem defeito. Alexandre, mas e o defeito? Onde é que está então? Dentro de mim, né? Onde é que você colocou os nossos defeitos então, né? Sumiu com eles, né? Os defeitos nossos estão no não ser. Lembra no mês passado que eu falei para vocês que nós sofremos não pelo que somos, nós sofremos pelo que não somos? Então é justamente por causa disso. Porque o que nós já somos, o que já conseguimos ser, isso é o que está legal em nós. Mas o que nós não desenvolvemos são os vazios que existem em nós, que nós chamamos vulgarmente de defeitos. Se a gente apaga tudo aqui, vai ficar escuro, não vai? Por quê? Porque vai ficar escuro pela ausência de luz. Não é? Entrou alguma coisa aqui para ficar escuro? A partícula da escuridão, alguma coisa assim? Não. Deixou de entrar. Então, olha só, quando não há luz, a gente pode chamar de mal, escuridão. Não é? Quando há luz, desaparece a escuridão. A luz é real. A ausência da luz, a gente sente como a escuridão. Então, em nós, dá para a gente fazer esse paralelo. O defeito é a ausência do ser, é a ausência da luz, é a ausência do desenvolvimento, o defeito. Né? Então, se o Deus em nós, e Joana de Ângeles fala assim, a criatura é Deus em germe. Deus com letra minúscula, é Deus em germe. A criatura é Deus em germe. Somos criaturas divinas. Jesus já tinha falado isso, já não foi dito, vós sois deuses. Né? Então, nós somos essas criaturas que nos cabe desenvolver. Alexandre, mas por que eu tenho tanto defeito então? Por que eu ajo de uma maneira que eu não queria? Por que eu me equivoco tanto? Por que eu sofro tanto? É porque o self, ou o Deus em nós, está pouco desenvolvido. Então, os espaços que eu preciso desenvolver, que eu não desenvolvi, ainda estão muito grandes. Os vazios estão muito grandes. Né? Então, a gente acaba sentindo isso de uma forma negativa. Tá? Ficou claro, pessoal? Tá? Então, desenvolver o ser. E até o Antônio Carlos Costardi, ele faleceu há alguns anos, né? Eu gosto muito do trabalho dele, me influenciou muito. Ele falava assim, ó, o sentir é da hora. Ele falava assim, é da hora. O sentir. A Joana de Ângeles fala assim, nós somos o que sentimos. Nós somos efetivamente o que sentimos. Somos o que sentimos. Por isso que desenvolver o sentimento, vivemos o momento, esse momento aqui nós temos que sentir. Senão a gente entra aqui e sai, e não tem significado. A Joana de Ângeles fala assim, nós temos que viver emocionalmente as coisas de uma forma intensa. Nós temos que viver os momentos de uma forma intensa, viver intensamente. Não quer dizer que a gente vai se desequilibrar, não. Aproveitar cada momento, estarmos presentes aqui, agora, trocarmos vibrações. Olha só, pessoal, a gente está mergulhado em Deus. Nós estamos mergulhados em energias cósmicas que nos perpassam o tempo todo. Por que a gente não está em êxtase aqui agora? Se nós estamos mergulhados em Deus. Porque muitas vezes não paramos para nos auto-observar. Nós não paramos para sentir. Isso aqui tudo é divino. Né? O que ela traz, a ajuda que a gente tem, é maravilhosa. Mas falta muitas vezes a percepção em nós para aproveitarmos esses momentos, para usufruirmos e sentirmos essas energias percorrendo o nosso corpo. Quem faz relaxamento aqui? Quem gosta de fazer relaxamento, levanta a mão.
Olha, das experiências mais intensas que eu tive na minha vida foram momentos de relaxamento. Às vezes chegava da faculdade, aquela correria, tal, tinha reunião mediúnica à noite, aí tomava um banho, comia alguma coisa, tomava um banho e dava uma deitadinha para me preparar para a reunião mediúnica. Aí coloca lá um CDzinho de relaxamento e tal. Gente, aquela sensação de energia percorrendo o corpo, de expansão, de leveza. Você chega na reunião mediúnica flutuando. Né? Mas pessoal, até a reunião mediúnica, muitos aqui participam, né? Se a gente for levando assim também, de qualquer jeito, e chega do trabalho, tudo estabanado, e vai correndo, sem fazer uma preparação, chega lá, também não aproveita direito, falta sentido, né? Por isso que os Espíritos falam, preparação, né? O André Luiz coloca um monte de coisa para a gente se preparar para a reunião, né? Então é isso, é a vivência do ser, que nós precisamos aproveitar, né? Que horas são agora, pessoal? 4h15? Então está na hora de dar um break, né? Fala, Rosana. A Tânia Silva, de Campina Grande, na Paraíba, ela está fazendo a seguinte pergunta: e quando a insegurança já tomou conta, o medo já fez raízes ao ponto da pessoa não conseguir ressignificar seus objetivos? Tá. Quando a insegurança e o medo já fizeram raízes, né? Já surgiram na vida da pessoa aí, de modo que ela não consiga ressignificar valores, atitudes, tá? Então, isso efetivamente não acontece, tá? Isso efetivamente não acontece, porque nós sempre podemos ressignificar. Nós estamos agora, por exemplo, tentando encontrar significados novos, às vezes para conceitos antigos ou para experiências antigas nossas, né? Então, sempre nós podemos ressignificar, sempre nós podemos mudar conceitos, mudar sentimentos, sempre é possível, né? Agora, se insegurança, medo, nós percebemos que existem em nós, nós precisamos buscar ajuda, precisamos nos esforçar por nos desenvolver cada vez mais, trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, tá? Como é que a gente faz com insegurança? Dá para comprar insegurança em algum lugar? Vai na farmácia, compra lá um vidrinho de segurança. Não tem jeito, né? Como é que a gente conquista insegurança? Que a gente conquista comprar insegurança? Não, comprar segurança, né? Como é que a gente conquista segurança? A partir do quê que a gente conquista a segurança? A partir de vivências, acertos, erros, tentativas, trabalho, estudo, exercício. As coisas que vão dando certo, geralmente vão dando mais segurança para a gente. As coisas que vão dando errado, nós temos que tirar o aprendizado e continuar tentando, tá? Mas é muito importante a gente perseverar, porque isso tudo não vai cair do céu, né? Fala, Rossana. A Renata Bastos, de Florianópolis, Santa Catarina, ela fez a pergunta assim: esse relaxamento é o contato com o self? Favorece o contato com o self. A gente sai do campo externo, mundo de fora, porque o ego está enraizado nos sentidos. Então, quando nós estamos muito para fora, geralmente nós estamos muito dominados pelo ego, pelas impressões sensórias do corpo, da matéria. Então, nós temos que diminuir essa influência da matéria, a influência do ego. E aí o self se agiganta, o sentir se agiganta na nossa vida. Porque olha só, a gente está assistindo o Jornal Nacional, vamos supor. Aí fala, morreu 500, não sei o que lá. Aí você fala, meu Deus, mal acabou de falar, morreu 500, daqui a pouco o ursinho no zoológico, não sei. Não deu nem tempo de você sentir. Não deu nem tempo de você registrar o fato. E a nossa vida cotidiana é assim. Se sucedem as coisas e os fatos, as tragédias, e a gente mal saiu de uma, já surge outra, e a gente não tem nem condição de digerir os acontecimentos, de processar aquilo. Então isso tudo não favorece o sentimento.
Se a gente não para um pouco para meditar, para refletir, para relaxar, para sentir, a gente passa na vida assim, em vão, né? Por isso que a Renata perguntou, né? Se relaxar é entrar em contato com o self. Favorece o contato com o self. Favorece a saída da superfície para o centro do nosso ser, que é o eu divino, o eu crístico, o eu profundo, ou self, ou o espírito imortal. Que a Joana de Anjos ela usa tudo isso como sinônimo. Eu profundo, eu cósmico, eu crístico, eu divino, eu verdadeiro, espírito imortal. Self eterno, tudo isso é sinônimo. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco a gente retorna então, né? Vamos fazer um lanchinho ali, tá?